como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Boa noite, meus queridos amigos, irmãos. Mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. Hoje, dia 17 de outubro de 2016. O ano já está acabando, já estamos aí rapidinho, voou o tempo, né? E hoje nós temos a alegria de receber, mais uma vez aqui na nossa casa, minha querida amiga Cristiane, lá do Centro Espírita Amor e Caridade. Já é a nossa companheira aqui de muitos programas, muitos anos, que sofre também um pouquinho na mão do Marcos, entendeu? Mas o Marcos hoje falou que vai ficar devagar, bem mansinho, bem amoroso hoje. Ele vai hoje, né? Porque o tema hoje também é um tema bacana, é um tema do Evangelho, que é o óbolo da viúva. Então vamos entender aqui o que Jesus quis dizer, né, com essa parábola do óbolo da viúva. Qual foi a mensagem que ele mandou para todos nós? Nós vamos fazer o sorteio dos livros no final do mês, no último programa, que vai ser no dia 31 agora de outubro. Quem vai estar aqui conosco no dia 31 vai ser meu querido amigo Ciro de Castro, lá de Araruama. Então nós vamos fazer o sorteio nesse dia, tá ok? Semana que vem nós vamos ter aqui meu querido amigo Paulo Roberto, lá do Grupo Espírita Nosso Lar, lá de São Pedro Aldeia, lá no Balneário. E vai falar sobre outra parábola, a parábola do bom samaritano. Então nós vamos começar a ter, né, temas da parábola. Daqui a pouco nós vamos ter dezembro, nós vamos ter aí Natal, nós vamos falar em Jesus, né? Então já vamos entendendo, aprendendo um pouco mais dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Palestra dos Ceareiros, vai ter quinta-feira agora, às 20 horas, vai ser meu querido amigo José Hélito, lá de Araruama, lá do GEAC, né, do Grupo Espírita Allan Kardec, e o tema dele vai ser tema livre. Então, vai ser meu querido amigo José Hélito nos Ceareiros. No Trabalhador de Jesus, quarta-feira agora, às 18 horas, às 20 horas, quer dizer, quarta-feira às 20 horas, vai ser Marcele, Félix e Alexandre, eles são lá do Trabalhador de Jesus, vai falar sobre o valor da vida imortal. E no domingo, dia 23, às 18 horas, já será uma palestra do mês espírita que vai acontecer lá nos Trabalhadores de Jesus. Vai ser com o meu querido Maurício, lá de Niterói. Ele vai falar, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Convivência e redes sociais. É um tema bacana, interessante, atual, né? Então, o Maurício vai falar esse tema domingo agora, no trabalho já do mês espírita. Mais uma palestra do mês espírita. Hoje, na Casa René Peça, às 20 horas, minha querida amiga Claudinha
lá do Fonte de Luz, vai falar sobre educação para valorização da vida. Ela já esteve aqui no nosso programa falando esse tema. Muito bacana, muito interessante. Então vamos falar do mês espírita, né, que vai ocorrer esse final de semana. Vai ter um seminário, sábado agora, dia 22, das 9 às 13 horas, com César Saide, lá do Rio, de Nova Iguaçu. César Saide já esteve aqui no nosso programa, já há uns meses atrás, também fazendo um programa com a gente aqui. E à noite, às 20 horas, lá na Casa do Caminho, lá em Arraial do Cabo, vai ser uma palestra também com o Maurício, que vai fazer no sábado em Arraial e depois domingo no Trabalhadores. E o tema dele vai ser Jesus e a valorização da vida. Então, esse final de semana, vamos ter palestra com o Maurício, lá de Niterói. Você não deu o tema do seminário. Vai ser um seminário para oradores. Para as pessoas que querem, né, que são oradores espíritas. Esse seminário vai ser para quem já é e quem quer ser orador, né? É um seminário muito interessante. Vai ter também um evento muito bacana da AME Lagos, agora no dia 22 de outubro, também é sábado também agora, tá? No horário de 8h30 às 15 horas. É um seminário, é um workshop, na verdade, que evidências científicas da reencarnação. O palestrante convidado é Jorge Cecílio, mestre em saúde e endocrinologista. Ele é presidente da AME, né, da Associação Médica Espírita de Goiás, e também secretário-geral da AME Brasil. Então, a palestra de abertura dele vai falar sobre a bioquímica de Deus, tá? E a doutora Cláudia Oliveira vai falar sobre mestre em biociências nucleares também. Os dois vão fazer esse workshop, tá? A bioquímica de Deus. Vamos entender, né, as evidências científicas, né, que a gente fala no Espiritismo e outras religiões que falam sobre a reencarnação, mas a ciência está comprovando, né, através de cientistas, de pessoas, de pesquisadores que não são nem espíritas, e, aliás, a maioria deles nem religião tem, né, Marcos? A maioria deles são ateus, mas eles estão, através de pesquisas científicas, estão comprovando a reencarnação. E esse tema é um tema muito importante. O local desse workshop vai ser no Caribe Park Hotel, que é ali na Avenida do Contorno, no bairro Algodoal. Vai ter que fazer uma inscriçãozinha com valor de R$20, tá ok? Então, é interessante esse tema, quem gosta desse tema, o tema de reencarnação, é muito, muito bacana. Então, são esses eventos que vão ocorrer esse final de semana na nossa região aqui, no nosso Cabo Frio, do 34º Seu, e esse workshop, né, da AME Lagos. Então, estão todos convidados a comparecer. Então, vamos passar, então, rapidinho ao apoio cultural e a gente volta já já. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado.
preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Então nós voltamos no nosso apoio cultural. Esqueci de falar sobre o telefone, né? 12648-9008, se você quiser ligar para fazer uma pergunta ou fazer para participar do nosso sorteio, que vai ser no final do mês. Está aí o telefone na telinha, 12648-9008. Pode ligar, se quiser fazer uma pergunta para a Cristiane, pode fazer, que ela vai responder tudo com o maior carinho, tá ok? Então, antes de nós começarmos a conversar com ela, vamos pedir que ela faça uma oração para todos nós, ok? Para que a gente possa ter um clima bacana, aqui uma sintonia legal com vocês aí em seus lares, e aqui com os espíritos amigos, protetores, né, do nosso programa, que estão sempre aqui nos ajudando, nos intuindo, e possamos ter uma sintonia legal, bacana. Então, vamos fazer a oração agora com a minha querida amiga. Olá, meus irmãos, boa noite. Convido a todos, então, a entrarmos em estado de oração. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento lá para o alto, lá para o céu, sentir as chuvas de bênçãos que nos envolve neste momento e vamos orar. Jesus querido, pastor das nossas almas, nosso mestre, amigo, irmão e companheiro de todas as horas, nossos anjos de guarda e espíritos encarregados por nossas vidas, que tanto se dedicam a nós. Queremos agradecer pela oportunidade sempre útil de estarmos aqui reunidos em nome do nosso Pai Maior, para buscarmos o esclarecimento, buscarmos o consolo que a nossa doutrina espírita tanto nos traz. Abençoe, ó Pai, os nossos lares, as pessoas que nos são caras, envolve-nos, faze com que sintamos os bons fluidos que vêm lá do céu, que vêm lá do alto, nos envolvendo e nos conduzindo a sermos cada vez melhores. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Meus irmãos, nós estamos aqui também ao vivo aqui com o nosso Facebook aqui, da página do programa Espiritismo em Foco. Se quiser também mandar uma pergunta pelo Facebook, pode mandar. Temos também um Twitter, né? Nós estamos com mais de 2.000, quase 2.500 pessoas que estão seguindo o programa. @Espiritismo Foco, que nós estamos lá no Twitter também. Pode mandar a sua pergunta pelo Facebook, que a gente faz aqui direto aqui com a minha querida amiga Cristiane. Então, vamos começar então a conversar, né, sobre esse tema de hoje, que é o óbolo da viúva. Então, eu gostaria de saber que ensinamentos nos traz essa parábola do óbolo da viúva. O que Jesus quis dizer para a gente quando ele falou, quando ele ensinou, né, falou essa parábola para as pessoas, para os discípulos, para todos aqueles ouvintes dele, né? Fala para a gente. Bom, primeiro seria interessante a gente falar um pouco de Jesus, né? Um pouco do que é uma parábola, de por que Jesus nos falava através de parábolas. A parábola é o quê? Uma alegoria, né, que é utilizada através de uma história, através de um acontecimento, para que possa ilustrar melhor, para que a gente possa fixar melhor aquele ensinamento. E Jesus, mestre por excelência, né, que é, né, tanto nos ensinou através das parábolas. Temos parábola do semeador, parábola do bom samaritano, tantas parábolas que nos são conhecidas e com riqueza de ensinamentos, né, nos trazendo riqueza de ensinamentos a todo instante. Então, esta parábola, em especial, né, do óbolo da viúva, vem trazer um ensinamento muito especial. Lembrando também que a semana passada aconteceu o Congresso Espírita lá em Portugal, o Congresso Mundial Espírita,
E numa palestra muito interessante que o Campetti fez sobre Jesus, ele dizia que os educadores brasileiros, reunidos agora há pouco tempo, tentavam buscar uma forma de elucidar determinadas situações para os alunos, para as crianças, os mais simples. E buscando, né, uma fórmula, uma maneira de trazer os ensinamentos para os mais simples, chegaram-se a quê? Parábolas. Então a gente viu como Jesus é atual, né? E como Jesus até hoje vem nos ensinando que através das histórias nós conseguimos tantas coisas com os nossos irmãos. A parábola do óbolo da viúva, óbolo quer dizer o quê? Uma doação, né? Conta para nós que Jesus estava, num determinado momento, num templo, onde havia uma urna, né? Chamada de gasofilácio, tem um nome difícil, onde havia uma urna onde as pessoas colocavam os seus donativos. E era um dia onde várias pessoas estavam lá, né? Colocando os donativos, cada um colocando mais do que o outro. E no meio desse povo todo apareceu uma viúva, muito humilde, muito simples, e foi lá nessa urna, nesse gasofilácio, e colocou apenas 2 moedinhas. E as pessoas, né, observaram, porque já que todo mundo estava dando um monte de coisa, e ela só deu aquelas 2 moedinhas, né, observavam aquilo. E nesse momento, Jesus, aproveitando a oportunidade para levar o ensinamento aos seus discípulos, e também para nós, os chama e diz: olha só, de todos aqueles que estão ali fazendo seus donativos, né, entregando as suas moedas, doando, eu vos digo em verdade que quem deu mais foi aquela viúva. E aí nós pensamos, não é? Por que é que foi que ela deu mais se ela só deu 2 moedinhas? E aí nós ficamos pensando, refletindo, porque é isso que a parábola faz com a gente, né? A história vem para que a gente reflita, para que a gente pense, para que a gente internalize, né, os conhecimentos que Jesus nos trouxe. E qual é a conclusão que nós chegamos? Que ela deu de si, né? Ela não deu daquilo que sobrava, ela não reteve, ela deu tudo o que ela tinha, tanto que ficou sem nada, não é assim? Então, com isso, a gente pode abrir um leque de ensinamentos, não é assim? O que será que estamos dando de nós, né? O que será que estamos retendo? O que será que temos em abundância e damos e não faz diferença nenhuma? E o que será que nos faz diferença? O que nos é pesado de doar? Essa é a reflexão que a parábola nos traz. Eu acho muito bacana essa parábola, mas eu fico preocupado pelo uso que fazem dela. Que já que a viúva deu tudo que tinha e ela, apesar de ser pouco, ela deu tudo que tinha, induz muitas pessoas a entregarem tudo que tem para determinadas pessoas. Então, isso é muito usada para... Essa parábola é muito usada para tirar dinheiro das pessoas. Infelizmente, essa é a realidade. Esquece-se que o valor não é importante. O importante é o sentimento que a pessoa está colocando ali. A forma. A forma como ela está colocando. É isso que ele quis dizer. Não era o valor pecuniário. E essa parábola, infelizmente, é usada para induzir as pessoas a dar tudo que tem para outras pessoas, em troca de bem-estar futuro, né? Mas aí eu queria, mudando aí o caminho, eu queria que você falasse sobre caridade, a caridade material, a caridade moral. Faz diferença sobre essas 2 caridades. Principalmente agora, em cima disso que você falou aí. Por isso que eu puxei a sardinha. Agora vamos ver agora o que Jesus quis dizer com isso. Exatamente. Eu puxei a sardinha para o braseiro dela. Nós espíritas sabemos que a caridade é o quê? O amor em ação, né? E nós sabemos também que não existe só a caridade da esmola, né? Caridade do dinheiro, muito pelo contrário. Existem outras formas de caridade que são muito mais importantes do que o próprio dinheiro.
Porque, na verdade, a esmola, a doação, ela existe em todas as situações, não precisa da virtude da caridade. Existe a filantropia, né, a generosidade, existem várias formas de você doar o que é material, que é o que a gente chama da caridade material. Que é mais fácil também. É a mais fácil. E é lógico que nós precisamos dela, né? Nós vivemos num mundo material, nós precisamos ainda desse apoio, né? Precisamos dessa doação, dessa ajuda, de todas as formas possíveis são bem-vindas. Só que existe o outro lado da caridade. Aquela quando a gente não tem dinheiro, mas ainda assim, né, o Evangelho fala para nós que nós temos tempo, temos disposição, temos como trabalhar, temos como ouvir, temos como conversar. Essa caridade se manifesta de 1000 formas, não é assim? Então, a grande diferença entre a caridade material e a caridade moral, né, espiritual, seria exatamente isso. Porque na caridade material é o quê? É o que a gente pode tocar, né? É o sapato, é a roupa, é o dinheiro, é o alimento, é tudo aquilo que a gente pode e deve doar sim. Observando que quando a gente doa de si, né, a caridade é muito maior, o amor é muito maior. Porque quando a gente deixa um tempinho, né, abre mão de ficar às vezes em casa, descansando, para ir lá ajudar um irmão, né? Eu conheço uma história de uma moça que ela, uma vez na semana, ela vai à rua procurar alguém para ajudar. Muito interessante, porque ela tem histórias que dá para escrever um livro. Teve um dia que ela saiu na rua com o carro dela, escutando uma rádio, e nessa rádio havia uma pessoa procurando um cachorrinho. E ela resolveu ir lá para pegar a pessoa para sair pelas redondezas procurando o cachorrinho. E nisso ela disse que se envolveu a semana toda com aquela pessoa, porque além da história do cachorrinho, a pessoa estava com uma dificuldade em casa e tinha um familiar que estava brigado. E ela acabou sendo um elozinho bonito ali, porque conseguiu achar o cachorro, conseguiu fazer as pazes dela com a família e conseguiu fazer várias coisas. Quem de nós faz isso? Não precisa ser um dia dedicado, né? Porque às vezes a gente trabalha o dia inteiro, também não tem muito tempo. Mas a gente pode, não pode? Dedicar algumas horas, procurar fazer alguma coisa que possa ajudar alguma pessoa. Isso é a caridade. Eu estava pensando aqui da forma como você colocou, que a impressão que eu tenho, tá? Sim. Eu tenho uma dificuldade danada de entendimento. O indivíduo que espontaneamente faz uma caridade desse tipo, moral, de ajudar as pessoas, não ajudar com dinheiro, mas ajudar dando um conselho, levando no hospital, reconciliando algumas coisas. Como essa moça fez. Como essa moça faz. A impressão que eu tenho, em função da parábola do óbolo da viúva, onde a maioria das pessoas davam ostensivamente dinheiro, para todo mundo ver, que o indivíduo que pratica esse tipo de caridade, a moral, ele está num patamar mais, vamos dizer, numa escada, um patamarzinho mais acima, porque o indivíduo que tem dinheiro e que ele faz a caridade, ótimo, maravilhoso, ele está ajudando. Ele está ajudando. Mas será que ele está dando aquilo espontaneamente? Ou mostrando para os outros que ele está fazendo? Será que ele está se envolvendo? Como a gente vê muitas vezes na televisão, artista levando aqueles fazendo questão de aparecer. Fazendo questão de aparecer. Ou então conversando no bate-papo com as pessoas. Olha, eu doei ali. Ou então vai na igreja e dá para todo mundo ver o chequinho lá. Então, fazer a caridade material, de dar dinheiro, de comprar alguma coisa, mostrando, induz, como na parábola, muitas pessoas a um sentimento de orgulho, de vaidade, enquanto que a caridade moral é um negócio mais íntimo, de foro íntimo. O indivíduo se predispõe a auxiliar anonimamente. Então, a impressão que eu tenho é que o indivíduo que faz uma caridade moral, que presta auxílio a alguém, está num patamar diferenciado. O que você acha? Eu estou errado? Posso até estar errado, né? Não.
Vê Porque bem. Porque a pessoa que já se preocupa com o outro... está se preocupando com o Olha só, outro, né? Emmanuel fala para nós que ainda que a gente tenha essa vaidade, esse orgulho tudo, que é para a Não gente deixe de começar fazer. a praticar, porque a gente Sim. vai se acostumar. Então, se ele vai começar né? a praticar, é porque ele está meio atrasadinho, né? Exatamente. Agora, nós somos muito assim, né? A gente compra um presente para uma pessoa, a gente entrega esperando o troco. Esperando se ela vai gostar, Ou né? então faz aniversário esperando o presente. Não, a gente quer que ela diga que gostou, que ficou satisfeita, né? A gente ainda tem muito isso. A gente sempre quer a retribuição. Quando, na verdade, ela não vai importar muito para nós, né? Normalmente, o indivíduo que faz uma caridade material, de doação de alguma coisa, ele espera alguma coisa. Quando é uma empresa grande, ou vai descontar no imposto de renda, o indivíduo também pode descontar no imposto de renda, e uma série de coisas, né? Ele mostra para os outros que está fazendo aquela caridade. Isso aí é um sentimento de vaidade muito grande. Eu acho que é importante para quem recebe, mas acho que para Deus, eu acho que aquilo ali não é lá muito bonito que se faz, entendeu? É verdade. Porque, na realidade, se você quer fazer uma caridade material, de auxiliar, meu filho, olha só, vai na calada, à noite, ou no escondidinho, pega o teu dinheiro, dá lá anonimamente, não precisa chamar a imprensa, não precisa avisar para o outro, vou passar lá que eu vou levar, vou levar aqueles pacotes de compra. Não, vai lá anonimamente, e aí sim, você está mostrando que você está num patamar mais diferenciado e que lá na frente o teu lugarzinho vai ficar cheio de flores. Aí, como é que é o troco, ó, tá vendo? Já quer o troco também, já quer um lugarzinho cheio Já de quer uma flores. vantagem, tá vendo? Já quer o troco. Já tá querendo uma vantagem. Isso é uma virtude, a caridade, ela é uma virtude. O que é uma virtude? É uma qualidade da nossa alma, né? Então, a gente, muitas vezes, ainda não viu a caridade assim. A gente quer realmente ser reconhecido, né? Na verdade, não está fazendo caridade, está fazendo filantropia. O filantropo é quem? É aquele que gosta das pessoas, que ajuda as pessoas, não é? Agora, a caridade, ela é uma coisa cultivada de dentro para fora. A gente sabe que a caridade faz mais bem para a gente do que para quem recebe, não é? Então, no momento em que a gente começa a perceber que aquilo vem nos fazendo bem, até cientificamente já está comprovado que a caridade faz bem, né? Porque os níveis, né, dos hormônios do prazer, da alegria, da felicidade, acabam aumentando no nosso cérebro. Não é assim que funciona? Então, com isso, a gente percebe o quê? Que não precisa ficar fazendo sem aproveitar a questão de se evoluir. A ideia da caridade é a gente tentar se evoluir e não querer a gratidão, querer que os outros elogiem, querer que os outros vejam, porque aí não vai adiantar. É verdade. A pessoa pode fazer uma caridade material anonimamente, depositando um din-din na conta do programa, que a gente tem que pagar todo mês aqui. Então, é uma caridade material anônima. Tem várias pessoas que fazem isso. Nós sabemos. Que nos ajudam. Tem muita gente que nos ajuda, porque o nosso programa é um programa espírita e tudo que é espírita é uma dureza conseguir fazer, porque não tem dinheiro para nada. E a gente fica aqui no sufoco todo mês para pagar essa conta que há 6 anos, o programa Espiritismo em Foco, tem 6 anos. Já está vai para fazer 7 agora. já. Já fez 6. Estamos para o 7º já. Vamos para o 7º ano, já estou até com barba branca. Quando eu comecei o programa, eu tinha barba era preta. É verdade. É só ver os primeiros programas lá, você vai ver. Isso aqui foi o Renato que me fez, com tanta dor de cabeça. E meus cabelos também. Eu tinha cabelo, viu? Eu tinha cabelo na época. Há 6 anos atrás eu tinha cabelo. É verdade. Kardec falou, né, lá no Evangelho, que fora da caridade não há salvação. Por que é tão importante assim a prática da caridade? Fala pra gente. Porque é ela que vai nos fazer pessoas melhores. Não é? Quando Kardec falou fora da caridade não há salvação, podemos observar que ele não falou fora da doutrina espírita, né? Ele falou fora da caridade. Então, não é espírita só que faz caridade. Qualquer pessoa, até que não tem religião alguma, também pode fazer. Porque a caridade diz lá para nós no Evangelho que tira a gente do egoísmo, mata o egoísmo. Faz com que a gente aprenda a dividir, a repartir, a doar, a pensar no próximo, né? E deixar um pouquinho da gente de lado. E o que é que nós estamos fazendo aqui nessa terra de meu Deus, né? Nesse mundo de provas e expiações? Não é para evoluir? Não é para melhorar? E como é que nós vamos melhorar se nós não tivermos o outro
para ajudar e para nos ajudar também, né? Porque a gente também precisa da caridade alheia. A gente precisa da compreensão, precisa da paciência, precisa até do silêncio do outro, né? Para nos ouvir, para deixar que a gente fale, que a gente se expresse, não é? Quantas vezes precisamos de um ombro amigo, não é assim? Então, quando Kardec fala para nós que fora da caridade não há salvação, é porque não vai ter jeito da gente se livrar do egoísmo e conseguir conquistar a humildade se não for através da prática da caridade. É verdade. Eu achei interessante que você falou aí que para fazer a caridade não precisa ser religioso, ter religião. Pode até não ter nem religião, até ser ateu, né? Aí eu me lembrei, né, do Betinho, né, que era ateu, tinha um fome zero, né? Aquele que era maravilhoso, que ajudava tanta gente, milhares de pessoas, de famílias, e ele era ateu. Quer dizer... É muito simples a prática da caridade, né? Emmanuel fala para nós da caridade essencial, que é a caridade de quê? De falar, fazer e pensar no bem. Só isso aí a gente já está praticando a caridade. Isso, aconteceu essa semana uma coisa interessante. Eu estava na minha rua, e um amigo com um filhinho de 4, 5 anos, comendo um biscoito, e uma outra criança pediu o biscoito. E ele negou. A criança negou. Aí eu falei assim, por que você não ensina ele a dividir? Ah, mas porque esse biscoito é dele, se o outro quer, o pai tem que comprar. Eu disse, mas você está errado. Porque se você ensinar ele a dividir, lá na frente, quando ele for um adulto, é um adulto que vai ajudar o próximo. Você está ensinando o teu filho a ser egoísta, cara. Ficou com raiva de mim. Fala É verdade. E a gente sabe que nós vivemos um planeta de procriação. Amanhã pode ser a gente que esteja precisando, você, né? O indivíduo que é caridoso... Quem garante que não, né? O indivíduo que é caridoso está no processo evolutivo, isso é natural dele. Mas o exercício da divisão para que não cresça um sentimento de egoísmo dentro da pessoa, vem de criança. Os seus pais têm que ensinar, têm que fazer com que você aprenda a ser caridoso e no futuro você joga o sentimento em cima disso. Tem uma história muito bonita que é veiculada na internet, não sei se vocês receberam aí pelos WhatsApp da vida, de uma mãe que faz um casaquinho para o filho, e aí o filho vindo da escola, ele vê um menininho com frio e ele tira o casaco novinho e dá para o menino. Aí quando ele chega em casa, a mãe fala para ele, meu filho, mas você deu o casaco novinho, por que você não veio em casa e buscou um mais velhinho para dar? E ele simplesmente não fala nada, ele só olha para a mãe e faz assim, né? Poxa vida, né? Eu ia dar o velhinho, eu dei o novo. Muito bonita a história, muito bacana. E a gente vê como é que às vezes já nasce, já vem junto, né? A gente sabe que já viveu outras vidas, né? Às vezes a criança já vem com essa iluminação, com essa virtude já cultivada. Agora, quando não vem, a gente tem que ensinar, não é? Eu recebi agora recentemente sobre isso, no Zap. Hoje em dia, quem não tem Zap está perdido, né? Um garoto numa padaria, querendo um pãozinho, e a mãe não tinha o dinheiro, aí um senhor ouviu e comprou. Eu vi. Aí anotou o endereço dele, para depois a mãe ir lá levar o dinheiro. Ela nunca foi, mas guardou o endereço. Muitos anos depois, o garotinho, já adulto, estava na padaria e aconteceu a mesma coisa. Aí ele foi e deu pão. Deu o pão. Comprou o pão para a mãe. Ele comprou o pão. Foi um bolo de aniversário. Foi um bolo de aniversário. Aí ele pegou a moça, ele foi, levou o endereço. Quem estava doente, que fazia aniversário, era aquele senhor que há 20 anos atrás tinha dado o bolo a ele. E que agora estava numa cadeira de rodas, passando por certa dificuldade. Então, quando você pratica a caridade, é aquilo que você falou. O maior beneficiado é você que faz, não é quem recebe a caridade. Quem está recebendo está passando por um momento ali de necessidade. Mas o maior beneficiado é quem faz a ação. Agora, se você faz uma ação sem o sentimento do amor, do auxílio, faz só para que outras pessoas vejam você fazendo a caridade, você perdeu todos os louros. Eu conheço uma senhora
que ela passou um tempo doente, estava na cama, não podia fazer nada, tadinha. Nem ler ela conseguia ler, porque ela estava tomando os remédios, estava deixando ela um pouco tonta. Aí sabe o que ela fazia? Ela ficava assistindo aqueles programas que tem aquelas coisas horríveis, aquelas pessoas que morreram, que mataram, que assassinaram, que isso e aquilo, e ela ia e pegava o nome daquelas pessoas para orar por elas. Orava pelo bandido, orava pelo que tinha sido assassinado, orava pelo que suicida, orava por todo mundo. Aí eu ainda fiquei pensando, gente, o povo que vê esse programa não pensa nisso, né? Verdade. A gente vê esses programas por causa do sensacionalismo, quando vê, né? Aí, E ninguém aí a pensa caridade moral. Pois é, e ninguém pensa em pegar o nome dessas pessoas para orar por elas, e elas precisam tanto, né? Porque a gente sabe que existe o tempo de Deus, né? Que não é o nosso tempo, né? Que nós somos muito imediatistas, nós queremos que as coisas aconteçam para amanhã, né? Faz agora, quer que a coisa aconteça agora, a gente tem que dar o tempo de Deus. Tem uma história que eu achei interessante também, que também foi um WhatsApp desse da vida aí, ou no Facebook. Era um rei que gostava muito de caçar, ir para a floresta caçar, e levava sempre o servo dele. Aí, em determinado momento lá, eles foram atacados, né, pelos índios lá, não sei quem foi, e o servo se distraiu. Quando viu, o rei já estava sendo atacado, mas ele conseguiu brigar, conseguiu salvar o rei. Mas aí o rei perdeu um dedo, né? Perdeu um dedo. O servo perdeu o dedo? Não, o rei perdeu um dedo. O rei perdeu um dedo. Tá. E o rei ficou muito furioso por causa daquilo, porque porque o servo não ajudou, não salvou ele. Aí mandou prender o servo. Não vai para a masmorra lá, vai ficar lá, porque você era para ter me defendido. Aí passou, né? Aí saiu para caçar de novo. Chegou, quando ele foi para caçar de novo, ele foi aprisionado por índios. E os índios eram canibais. E iam comer ele. Aí quando os índios estavam preparando para comer, viu que ele estava sem um dedo, aí pegaram e soltaram ele. Sabe? Porque como ele não tinha um dedo, ele não era perfeito, eles não podiam comer ele. Aí quando ele viu que ele lembrou do dedo, o que ele fez? Poxa, se não fosse esse dedinho aí, eu estaria morto agora. Aí pegou e mandou soltar o servo, né? E a sorte é que o servo E o servo preso. também. Aí falou, poxa, mas você não reclamou de nada, de ter ficado preso, de ter ficado sofrido. Senhor, se eu não tivesse ficado preso, quem ia morrer no seu lugar era eu, porque eu sou perfeito, eu tenho todos os dedos. Então, esse é o tempo de Deus. E as pessoas acham que a coisa que está acontecendo é uma coisa de ruim nele, mas no futuro vai dizer o porquê. Então, por isso que a gente tem que ajudar as pessoas por ajudar, sem querer receber nada em troca, fazer, por ajudar. Você tem aquela alegria íntima que a gente tem quando a gente ajuda. Só isso. E a gente tem tanta oportunidade, né, Quantas Renato? e quantas Todo já dia, passaram toda hora. nas nossas A vidas. gente sai no trânsito aí, quanta oportunidade de ser gentil, deixar alguém passar na sua frente, né? A gente está na fila do banco, na fila do supermercado. Quantas vezes a gente está com o carrinho cheio de compras, chega uma pessoa com um produtinho só. O que custa deixar aquela pessoa passar na frente, né? Isso também é uma maneira de fazer o bem. Com certeza. Tem uma passagem que Jesus fala, não deixar que a mão esquerda saiba o que a direita fez. Eu queria que você explicasse qual é esse babado aí, porque já vi gente aí, história de gente cortar uma mão por causa disso. Fez uma bobagem, aí passa o facão Na verdade, o que Jesus está nos ensinando ali é sobre humildade, né? O que é a humildade? Humildade vem da palavra humus, né? Palavra terra, da simplicidade. Então, quando a gente tem essa humildade, né, de saber doar sem precisar ficar espalhando para os 7 ventos que a gente está doando, quando a gente doa sem interesse, sem querer o reconhecimento, né, foi isso que Jesus quis nos ensinar, que uma mão não precisa saber o que a outra está fazendo, né? Basta o quê? A intenção. A forma, né, com que é feita vale muito mais do que o ato, né? Porque se a gente faz o ato de qualquer jeito, ou então querendo o reconhecimento, é diferente da gente fazer daquela forma que ninguém precisa saber,
né? Como nós conversamos aqui ainda agora. Quantas doações são feitas, até materiais mesmo, né? E que não se sabe quem foi que fez, né? Um outro exemplo muito interessante que a gente tem é do CVV, o Centro de Valorização da Vida. É verdade. Não é? Você, quando está deprimido, quando está com vontade de morrer, de se suicidar, qualquer coisa, ligando para o CVV, uma voz te atende, você não sabe quem é, né? E a pessoa tem técnicas bacanas para poder fazer, te dar uma injeção de ânimo, uma injeção de autoestima, para que a gente não venha, né, a pensar, a ficar com um pensamento ruim, né? E a energia boa chega até nós, né? Nos alcança, né? Vem até nós. Então, a ideia é essa, é fazer o bem sem olhar a quem, né? Todo mundo fala isso, não é assim? E lembrando sempre que a forma é mais importante do que o ato. Só assim é que nós vamos conseguir fazer com que a nossa mão direita não saiba o que a esquerda está fazendo. E vice-versa, né? Com relação à caridade, você tocou no assunto do CVV, é muito interessante esse pessoal. Porque o CVV são voluntários, ninguém recebe nada. O indivíduo presta um serviço a uma instituição, que é o CVV, e fica lá anonimamente com o telefone. Alguém liga e desesperado, com depressão, deprimido, está triste, está choroso, foi abandonado, está doente, está perto da morte, e está no desespero, está querendo se suicidar, acabar com tudo, liga para o CVV, o indivíduo que está lá, que não ganha nada para isso, voluntário, 24 horas por dia tem voluntário no CVV. Você liga, o cara atende, vai conversar, não vai te dar conselho, não vai ficar se interessando na tua vida, vai te ouvir e você vai desabafar, vai ter um ombro amigo, vai chorar ali com ele. E eu conheço uma história de uma... Só uma coisinha, o número do CVV, se eu não me engano, é 141. Você pega o telefone, 141, tem um voluntário lá que vai te atender. Se você estiver passando por problemas, não se acanhe, porque aquilo ali pode ser a última porta que você vai bater. 141, CVV. Tem a história de uma Centro senhora... de Valorização da Vida, se eu não me engano. Estou te interrompendo umas 10 vezes, mas eu tenho que terminar esse troço. Tem alguém precisando dessa história. Tem a história de uma senhora que ela uma vez ligou para lá, era uma senhora muito rica, e ligou para lá dizendo que ela ia se matar, porque não adiantava ela ser rica, porque ela não tinha ninguém, a casa dela era uma solidão só, e que não adiantava nada. Aí ligou para lá, a pessoa do outro lado da linha fez o quê? Começou a conversar com ela, marcou um encontro com ela. E foi, né, dissuadindo essa pessoa da ideia de fazer alguma maldade contra ela mesma. Depois, o que aconteceu? Essa senhora passou a ser uma voluntária do CVV. E ela também foi treinada para ajudar as pessoas que ligavam. Não é uma forma de fazer a caridade? Ninguém nem sabe com quem está falando, não é? No caso dela específico, a pessoa foi até ela, conversou, viraram amigas, né? Mas você não precisa necessariamente se expor. Pode só ligar para lá, é 141, não é isso? 141, 141 que você vai ser atendido. Eu estou vendo aqui, que eu entrei aqui, eles têm um site, tá, também, que é cvv.org.br. E lá você também pode se comunicar com eles através de e-mail, do Skype, do chat, né? Pode conversar diretamente com eles ou através do telefone. E vai ter sempre pessoas lá que são voluntárias. Eu se disse que a minha mulher, a Rosana, ela foi voluntária do CVV por muitos anos. Muitos anos. Ela saía daqui do Cabo Frio, ia para Niterói, dava aquele plantão lá a noite inteira. E realmente é um trabalho muito lindo, maravilhoso, que ajuda mesmo as pessoas. Muito bacana mesmo. Pois é, o maior exemplo de que a mão direita não precisa saber o que a esquerda está fazendo. É isso aí. Então, quer dizer que, para a gente começar, né, a fazer a caridade, como é que a gente pode fazer para começar? É sempre possível a gente fazer? Ou é difícil, a gente tem que fazer assim umas coisas assim mirabolantes para a gente começar a fazer a caridade? Tem gente que pensa assim, se eu fosse rico, ia fazer caridade, né? Se eu ganhar na Mega, eu vou fazer muita coisa. Meu irmão, uma moedinha que você... Olha o óbolo da viúva aí voltando aí. Uma moedinha que você pode dar anonimamente. Eu tenho que colocar essa palavra, né? Anonimamente. Uma moedinha aí. Olha, isso é como você está falando do CVV, a importância do CVV. Aí você não tem dinheiro, a pessoa não sabe quem é você, se você é rico, se é pobre. A pessoa só quer o quê?
ter um ombro para encostar virtual através do telefone, ou através do Skype, ou através do e-mail. É Exatamente. isso? Não você precisa ter dinheiro e ser rico. Não, absolutamente. Eu preciso ganhar na Mega para começar a fazer Não, caridade? de forma alguma. Como é que é então? Conta pra gente aí. A gente, para fazer caridade, começa em casa, né? É em casa que a gente começa a aprender Eu achei o que mais é difícil. caridade. Pois é. Mas é lá que a gente aprende, Zé Marco. Porque lá na nossa família é que estão as pessoas que encarnaram exatamente para estar junto de nós, não é assim? E estão lá não por acaso. E nem sempre somos todos almas irmãs, né? Às vezes somos almas diferentes. Às vezes não nos damos muito bem. Então é lá que a gente começa a aprender o quê? A caridade do silêncio, né? No momento de falar uma palavra amarga, de falar alguma bobagem. A caridade da alegria, de compartilhar os momentos bons, né? Juntos, né? A caridade do amor, do afeto, do carinho, né? Porque lá que a gente vai aprender. Lembrando que aquilo que a gente dá de sobra, né, não tem tanto valor, né, quanto aquilo que a gente não retém. Então, a gente lembra até de um exemplo de uma mãe que trabalha o dia inteiro e que anda muito até chegar no trabalho e volta para casa. E quando ela está lá com os pés inchados, ainda com a casa de cabeça para baixo, para ela ter que arrumar e fazer o jantar, o filhinho vira para ela e fala assim: mamãe, você me faz um carinho? O que ela vai fazer? O carinho, não é? Então, neste momento, ela está dando de si, né? Porque ela não está ali descansada e fresquinha, vindo da academia, né? Ela está vindo do trabalho com ainda um monte de coisa para fazer. E tem que dar o carinhozinho lá, assim, para aquele bichinho que está esperando. Não é assim? Então, é em casa a caridade da tolerância, da compreensão, do perdão, da bondade. Dentro dos nossos lares existem mais de 1000 oportunidades diárias, né? Certamente. A toda hora, a todo gente momento aparece essa consiga, oportunidade de você fazer alguma coisa. A todo momento. Então eu vou dar um conselho. Eu não sou de dar conselho não, porque eu sou a pessoa mais complicada para dar conselho. Mas vou dar um conselho. Meu parceiro, você que pisou na bola, chegou em casa e a mulher começou a brigar com você, faça caridade de não abrir a boca para nada. Não é? Porque a mulher começa a brigar com o cara e o cara vai e quer falar grosso, porque ele é o homem da casa, e acaba arrumando um problema maior. Então faça caridade. Não tem a caridade do copo d'água? Pega um copo de água, bota na boca e ó, não engole. Não vai falar nada. Também, evita problema. E também nos nossos locais de trabalho, né, de estudo, né, na rua, caridade na do fila, silêncio. no banco, no trânsito. Todos os momentos a gente tem para fazer essa caridade. É verdade. Então nós vamos fazer uma caridade agora, né? Passa o número do telefone. 2648-9008. Mas nós vamos fazer agora um intervalo rapidinho para a gente tomar uma aguinha aqui. Rapidinho, voltamos já já. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10.
Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Voltando com o nosso programa Espiritismo em Foco, eu vou fazer uma perguntinha aqui que sempre martela na cabeça da gente. Será que estamos fazendo bem? Tudo bem? Tudo bem que a gente poderia fazer? Ou ficou alguma coisa para trás? Ainda não, né? Ainda falta muito bem para ser feito, não é assim? Mas o que acontece? A gente tem um certo receio, não é? A gente é um pouco orgulhoso ainda, um pouco tímido para começar a trabalhar, não é? A gente percebe que ao nosso redor, não precisa ir muito longe, né? Dentro dos nossos lares, como falamos agora, né? Nas ruas, nas casas espíritas, em todos os lugares, existe sempre o bem a ser feito, não é assim? Só que às vezes a gente ou não quer ver, né? Ou não vê mesmo, às vezes a gente não percebe. Eu sei de uma história de uma amiga que ela foi trabalhar num lugar que era um ambiente muito pesado. Um ambiente onde as pessoas falavam mal uma das outras, né? Ninguém era amigo de ninguém. E na hora do café, quem estava no café falava de quem não estava, depois trocava o pessoal do café, falava daquele que já tinha tomado café, uma confusão danada. E essa minha amiga pensou assim, meu Deus, eu quero tanto trabalhar aqui, eu preciso ajudar a melhorar esse ambiente, né? E aí, o que ela começou a fazer? Ela começou a levar coisas para esse local de trabalho para mudar o foco, né? Para parar daquelas pessoas uma ficar falando da outra, né? Então, ela tirava, assim, coisas simples. Tirava uma foto de uma flor nova que nasceu no jardim da casa dela. E levava, olha, gente, quando estava fofoca lá danada, ela levava, olha, gente, a flor que nasceu lá no meu jardim hoje, que eu tenho um jardim, vou trazer uma flor para você, para mudar, né, a sintonia, mudar o tipo de linguajar, mudar o assunto, mudar aquilo tudo. Aí passavam uns dias, ela fazia um bolo, né, resolvi trazer um bolinho hoje para a gente lanchar, vamos lanchar todo mundo junto, que aí não tinha oportunidade de um falar do outro, né, porque não estava uma galera separada da outra, né. E eu sei que foi indo, que houve até um casamento nesse lugar e ela ainda foi a madrinha. Então, olha a quantidade de bem que ela conseguiu semear nesse lugar dessa maneira. Não é assim? E se a gente está num lugar assim, não é por acaso. A gente tem que estar ali para tentar fazer o melhor, não é assim? E quantas oportunidades nós temos? Existe um hospital do câncer, se não me engano é o SARA também, hein? O SARA, ele fica passando um painel, né, com mensagens que as pessoas mandam para lá, de quê? Para ajudar as pessoas que estão lá com doenças, né, com câncer, às vezes em estados terminais, a elevar a autoestima, né, mensagens de alegria, mensagens de amor. E se vocês souberem, tem dia que não tem uma única mensagem. Custa você copiar e colar, né? Quem sabe mexer em computador, copia, cola e manda para lá. Copia e cola, manda para lá. Custa fazer isso? Né? Não custa. Não precisa escrever dizeres maravilhosos. Só dá um bom dia. Mas isso já vai mostrar... Mas o problema é que o indivíduo faz isso no computador, copia e cola, ele se torna anônimo. E não é bom ficar anônimo. É bom aparecer que está fazendo caridade. O ideal é o cara escrever lá, muitas felicidades, que você fique bem, assinado fulano de tal. Não é assim que a gente gosta? Infelizmente Mas conforme a gente já falou antes, o amor e a caridade, para andarem juntos e para ensinar a gente, tirar a gente do egoísmo, né, para virar esse amor em ação, tem que ser uma caridade anônima, né, sem a mão direita saber o que faz a mão esquerda. A gente conhece casos de pessoas que leram para cegos durante toda a faculdade e o cego conseguiu se formar. Existem advogados que são cegos, professores que são cegos, muitas das vezes porque alguém leu para eles, porque não existem muitos livros em braille para eles estudarem sozinhos, não é? E quantos livros também a gente pode doar a nossa voz gravando, né, livros, né, audiobooks, para as pessoas ouvirem, as pessoas que não conseguem ler.
Às vezes nem porque não são cegas, às vezes porque já são idosas, já não tem ninguém, né, que possam ajudá-las, né? Então, olha só quanta forma de se fazer a caridade vai existindo. É verdade. E nós tivemos agora, no dia 15 agora foi o dia do professor, né? E nós sabemos, conhecemos muitas histórias de muitos professores que trabalham mesmo com muito amor, que ganham muito pouco, se esforçam, principalmente aqueles professores que vivem lá para o norte, né, nordeste. Estava até vendo outro dia a história de um professor que há mais de 20 anos ele sai lá de um local bom, de uma capital, para ir para o interior. Ele atravessa um rio a pé todo dia. Atravessar um rio a pé é difícil, Renato. Por dentro Ele da tá água. andando sobre as águas? Não. Andando, caminhando, mas com água até aqui, com a roupa dele assim, ele tira a roupa, bota no lugar e vai com a roupa assim pro alto, atravessa o rio, chega do lado de lá, se seca, coloca a roupa para ir para a escola dar aula. Há mais de 20 anos ele faz isso. Você quer mais do que isso? Abnegação, amor, né, ao próximo, quer dizer, preocupado com aquelas crianças, que era um vilarejo. Então, tem quantas e quantas histórias tem sobre isso, de pessoas que realmente, por amor... Não precisa ir tão longe, nem precisa ser tão sacrificial, né? Se a gente olhar ao nosso redor, quando a gente sai na rua, né? Quanta oportunidade a gente tem para ajudar, quanta. O professor no Brasil é uma das profissões menos valorizadas, infelizmente. Menos valorizadas com o pagamento do seu salário e pelas instituições públicas, né, os prefeitos, governadores e presidentes. Bem diferente no Japão, que eu recebi pelo Zap. Estou fazendo propaganda do Zap agora direto. No Japão, o único indivíduo que não se curva para o imperador é o professor. É verdade. Ele é tão valorizado no Japão que ele não se curva perante o imperador. E tem mais. É uma das profissões mais bem remuneradas no Japão. Não tão como antigamente, mas é uma das melhores remuneradas lá, em função do reconhecimento que o indivíduo tem, o Estado tem, a população tem, tá aí a história. Profissão do professor. O Japão foi um país que foi arrasado na Segunda Guerra Mundial, né? Acabou o Japão e ele se levantou como? Através da educação. Hoje é o quê? Uma potência aí, acho que é a terceira ou quarta potência hoje. Um paísinho pequenininho, que é só tudo, uma maioria do solo é pedra, e eles fazem, né, nascer planta na pedra. Eles são, né? Nós vamos chegar lá também. Pois é, mas um dia a gente chega lá. É uma evolução. É verdade. Eu acho que nós brasileiros estamos pagando muito caro. Mas é que, sabe, você vai estar muito agora na próxima pergunta que eu vou fazer, porque a gente sempre fica querendo uma retribuição daquilo que a gente faz. E quando não faz, e quando a gente recebe uma ingratidão, a gente fica... Fiz tanto por aquela pessoa. E aí, como é que a gente deve agir nesse caso, hein? Quando a gente... ingratidão. Ajudei tanto, né? E ela nunca me disse um obrigado. O que nós temos que fazer nessa hora? O que Jesus ensinou para nós, não foi? Que se alguém te bater numa face, faz o quê? Dá o outro lado, não é isso? A gente não pode dar esperando o retorno. Quando a gente faz isso, a gente sempre vai se decepcionar, sempre vai se magoar, né? Porque as pessoas não são iguais. Cada um de nós é um universo, não é? Cada um de nós pensa de uma maneira. As nossas orações, os nossos atos, os nossos pensamentos, tudo aquilo que nós falamos é próprio de nós mesmos, não das outras pessoas. Então, quando nós esperamos, né, o retorno, esperamos o troco, geralmente a gente se decepciona. E isso é sempre, porque a gente sempre quer o retorno, né? Existe um caso que eu vi de um passista, um médium passista de uma casa espírita, que durante o passe a casa dele foi assaltada. Ele saiu de lá muito revoltado, foi embora para casa, disse que nunca mais ele ia voltar no centro. Porque como que a espiritualidade havia permitido que a casa dele fosse assaltada enquanto ele estava no centro praticando a caridade de doar o passe. E aí,
Um amigo da casa espírita, né, foi lá e procurou por ele, né, para conversar com ele. Mas o que aconteceu, meu amigo? Por que você não voltou mais na casa espírita? Ah, não volto não. Porque olha só como a espiritualidade é ingrata. Eu estou lá trabalhando e olha o que aconteceu com a minha casa. E aí o irmão, o amigo, né, conversou com ele e falou, olha só, você não mora com a sua neta, que é uma mocinha? Olha só o livramento, né? Olha só o que a espiritualidade te ajudou. Na hora que o ladrão entrou na sua casa, você estava na casa espírita com a sua neta. E se você estivesse em casa, e se a sua neta estivesse em casa? Poderia ter sido muito pior, né? Eles poderiam ter atacado a moça, né? Ou até você mesmo, e a situação ia ser muito pior. E a televisão, como é que ficou? Ah, já comprei outra, até melhor. Então vamos embora para o centro, continuar a dar passe, né? Porque o trabalho te chama. Então é mais ou menos por aí. A gente precisa refletir, não é? As coisas acontecem conosco, a gente acha que está acontecendo sem a gente merecer. Existe alguma coisa que acontece com a gente sem merecimento? Não, né? Deus não joga dadinho, não. As coisas só acontecem porque a gente merece, independente de onde a gente esteja. Não é assim? É. Então não é porque a gente não pode barganhar com Deus, né? Não é porque a gente está fazendo a caridade que não vai acontecer nada com a gente. Vai acontecer na medida em que a gente precisa aprender alguma lição daquilo ali. Não é assim? Então que a gente possa não esperar, né, do próximo, fazer desinteressadamente, fazer por amor, fazer a caridade essencial que Emmanuel nos fala. Olha só, falamos muito sobre caridade material, moral, com relação a nós, meros mortais. Mas e o desencarnado? Uma pessoa que já morreu, desencarnou. Eu posso fazer uma caridade para ele? Pode? Posso, e ele também pode fazer por mim, né? Ele fazer por mim? Pode, também pode. Nós vivemos, né, num intercâmbio direto, né, entre o mundo espiritual e o mundo material. E nós sabemos que as coisas acontecem lá, acontecem aqui, acontecem, né, intercambiando, não é assim? Então, por exemplo, nós temos na literatura espírita um monte de histórias que contam de mães intercedendo por seus filhos que estão aqui na Terra, de filhos intercedendo por mães que estão aqui na Terra, de amigos intercedendo uns pelos outros, não é assim? E nós também percebemos que temos quem? Os nossos anjos de guarda, né? São aqueles espíritos que se interessam por nossas vidas, cuja missão é cuidar de nós. E eles são mais do que o quê? Nada mais do que espíritos desencarnados, que estão do nosso lado, nos intuindo, nos protegendo, nos ajudando. A gente é que nem sempre ouve, não é? Mas eles estão ali. O trabalho deles é esse. Lá no livro dos médiuns tem uma história muito bacana da Claire, que é um espírito sofredor, que ela começa a se manifestar trazendo informações de como estava a vida dela lá. Ela já estava desencarnada e era uma pessoa muito vaidosa, muito apegada, muito orgulhosa e não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo com ela lá no mundo espiritual. E mais do que isso, ela queria que a médium ficasse só se ocupando dela. Se sentia muito sozinha, muito abandonada, quando a médium deixava os seus trabalhos mediúnicos para ir fazer suas outras tarefas, não é? E aos poucos foi se conversando com essa moça, né, com a Claire, né, explicando para ela o que ela tinha que fazer lá, né, que ela tinha que buscar, deixar isso tudo para trás, essa coisa do egoísmo, da vaidade, porque nada disso serviu para ela lá no mundo espiritual, né? E aos pouquinhos ela foi se tornando uma pessoa melhor, uma pessoa mais humilde, foi entendendo o que havia acontecido com ela e acabou seguindo o caminho, né? Então, como é lindo, né, se fazer uma caridade por um espírito que você às vezes não está vendo, né? Um espírito que você não conhece, mas que está ali, se manifesta, né, nas mesas mediúnicas, nas situações adequadas, né, pedindo muitas das vezes socorro, não é? E assim a gente pode ajudar essa criatura a se tornar um espírito melhor. E eles também por nós, né? Quantas das vezes nós estamos aqui e pedimos, né, Dr. Bezerra de Menezes, não é? Pedimos a tantos amigos espirituais que possam nos ajudar, nos amparar, para que a gente consiga cumprir com a nossa missão aqui da melhor maneira possível.
Eu vou... Mais uma vez, eu vou dar conselho. Não sou nem padre para dar conselho, né? Você está muito caridoso hoje. Eu estou muito caridoso hoje. Você que perdeu um parente, mãe, filho, esposa, marido, irmão, avô, ou um amigo, faça uma caridade a ele. Não vou dizer para você orar por ele. Não vou falar nada. Faça uma caridade por ele. Não fique chorando e se lamentando a perda do ente querido. Os teus sentimentos de desespero, de chororô, de lamúria, de desespero, esse sentimento que você está tendo, chega até ele. E ele vai estar sofrendo porque está sentindo que você está sofrendo. Então pratique essa caridade, porque quando você se lamenta, chora, se desespera, grita, você está transmitindo a ele esses sentimentos, chegam até ele. E você está fazendo ele sofrer. Então, faça uma caridade ao seu amor que partiu. Pense com amor, com carinho. Lembre-se dos momentos felizes que passaram juntos. Ore. É verdade. E não se desespere. Se chegou o momento dele partir, porque Deus quis e acabou, não adianta, não vai ter mudança mais. Não esquecendo que esse ente querido, né, que desencarnou, ele continua vivo, e muito vivo também, com sentimento, com saudades também. Ele também sente saudades da família, das pessoas. Mas só que Deus é tão bom, né, na sua bondade, na sua misericórdia, e quando nós chegamos do lado de lá, também nós vamos encontrar outros entes queridos que vão estar lá para nos receber. Inclusive esse. É esse. Nós vamos ter lá, nossa mãezinha já foi, nosso pai, algum parente, nossa avó, nós vamos encontrá-los lá e vão receber a todos nós, e nós vamos ficar com eles, conviver com eles nesse momento de alegria, esperando que nossos entes, que já estão encarnados, quando voltarem para o mundo espiritual, vão nos reunir de novo, né? Nós sabemos que a nossa família, a família espiritual, ela é muito grande. Não só quem está encarnado, quem está desencarnado, e outros tantos estão por aí que nós não sabemos quem são, né? Não é verdade, ô? E é legal também falar, Renato, da questão dos laços fluídicos, né? Sim. Essa questão da sintonia. A gente, como o Zé Marco falou, né? Se a gente ficar aqui chorando, naquela tristeza, o que é que a gente vai mandar de fluido para esse nosso irmão que está lá no mundo espiritual? Fluidos pesados, carregados, não é? Então, nós temos sempre que mentalizar, né? Sempre que mandar, enviar, emanar, né? Fluidos bons, energias boas, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados, né? Para todos eles. Para quê? Para que siga o seu caminho em paz, não é? Porque se a gente ficar ali chorando aquela saudade, a gente vai sofrer, ele vai sofrer e ninguém vai conseguir se melhorar. Porque vai ficar ali agarrado naquele sisteminha ali, fechado ali naquele círculo vicioso e não vai conseguir se melhorar, né? Então, a oração, que é o refrigério da nossa alma, ela alcança qualquer lugar, né? Então, quando nós vibramos, né, por um irmão que já desencarnou, por um irmão que está lá na Austrália, por um irmão que está em qualquer lugar, essas vibrações sempre chegam até lá. Sempre. Me lembrei de uma coisa. Eu tenho a oportunidade de praticar uma caridade, mas eu não quero. Aí eu faço assim: Renato, faz um favor para mim, vai lá e quebra essa para mim, ajuda aquela pessoa. Quer dizer, eu não fui, eu estou aqui no meu sapatinho, na boa, não me... Você mandou um representante. Mandei o meu representante. Seu assessor. Meu assessor para assuntos aleatórios. Mandei o Renato. Para assuntos caridosos. Assessor para assuntos caridosos. Mandei o Renato lá resolver o problema de uma pessoa. E foi resolvido. Essa caridade que eu não fiz, mas encaminhei, tem validade? É igual aquele cara que vai fazer ginástica, né? Contrata uma pessoa para correr no lugar dele, né? Não, o médico mandou eu dar todo dia umas voltas no quarteirão, tal. Contratei um cara. Todo dia eu ficava sentado lá e o cara correndo. Bora, velho. É mais ou menos assim. Corra mais rápido que o médico mandou. Quem é que vai ficar bem de saúde? Pois é, né? Então vamos lá.
Falamos aqui anteriormente que a caridade é uma virtude que nós precisamos cultivar, não é isso? Falamos que ela anda de mãos dadas com o amor, né? E falamos que ela é uma qualidade da nossa alma. Então, para que a gente pratique a caridade, é lógico que toda ajuda é sempre bem-vinda, né? Tem a questão da generosidade, da filantropia, de tudo isso que nós já falamos. Mas quem que vai cultivar a virtude da caridade numa situação dessa? Se eu mando alguém fazer, ou peço para alguém fazer no meu lugar, não é? Então, nesse momento, o que está acontecendo comigo? Eu não estou preparada para cultivar essa virtude que eu tanto preciso aprender. Como é que eu vou sair do egoísmo? Como é que eu vou aprender a dividir? Como é que eu vou me expor humildemente ao próximo? Como é que eu vou dar de mim, né? Então, no momento em que eu peço ao outro para exercer esse trabalho no meu lugar, eu acabo retendo sim. Eu não estou fazendo o melhor que eu posso. Eu não estou dando o melhor de mim. Eu estou delegando, né, digamos assim, passando a função para outra pessoa fazer. E estou deixando de aproveitar a oportunidade única e maravilhosa, né, de me tornar uma pessoa melhor, de me tornar cultivando essa qualidade que eu tanto preciso ter em mim. Já falamos anteriormente que fora da caridade não há salvação. Então, o que adianta eu mandar Zé Marco ajudar o mundo inteiro, né? Cadê minha salvação? Como é que eu vou me salvar se é Zé Marco que está fazendo no meu lugar? Não vai ter jeito. A única coisa que você vai conseguir disso tudo é ser cada vez mais egoísta. Verdade. É a única coisa que você vai... Vaidoso, você vai plantar isso aí, vai colher o quê? O que você vai colher? Não vai... No dia que você desencarnar, viu, Marcos? Quem vai estar lá recebendo tudo vai ser aquela pessoa que você mandou. Você não vai não, Marcos. Viu, meu amigo? Legal. Mesmo os exercícios... Vou ter que demitir meu assessor para vai. caridade. Você tem que arregaçar a mãozinha, né? Lançar a mão no seu arado e ir lá, meu filho. Pegar na charrua. Né? Jesus já falou, né? Com certeza. Se você não fizer isso, meu filho, ninguém pode fazer por nós. Cada um tem... Porque, como você falou, né? Nós vivemos num planeta de provas e expiações. Ou seja, nenhum de nós aqui é santo. Nenhum de nós aqui é bonzinho. Hoje nós estamos melhores do que estávamos antes. Mas nós já fomos ainda muito piores do que nós já somos. Né? Ou que fomos. E aí? Você acha que nós fizemos bobagens lá em outras vidas, em outras encarnações, Marcos? E aí? Aí você quer que tudo ocorra bem, bom, não aconteça nada, como esse exemplo que você deu do passe, né? Estava dando passe e não sei no que ocorra. E acontece porque, como você falou, Deus é justo, é bom, é caridoso. Então nada acontece com a gente que é aquilo que a gente não mereça. Senão Deus não seria justo. Mas o problema, rapaz, é que a gente vê muitas pessoas aí praticando caridade, sendo pessoas boas, e morre. E fica um montão de gente que não pratica nada de caridade. E fica... Mas esse é o pensamento mesmo. Aí a gente fica falando assim, meu Deus, eu vou fazer por caridade pra quê, rapaz? Eu vou morrer, o outro que não faz nada vai ficar aí. Porque as pessoas acham que morrer é uma coisa ruim. É mal. Você morreu, é castigo morrer. Não é. Nós sabemos que não é. Mas o pessoal aí que é especialista em Bíblia, não fala que o negócio do... O moço aqui, ele o negócio do pecado é a morte. Como é que é? Tem um negócio desse aí. O preço do pecado. Como é que é? Você que é assuntos bíblicos aí. Eu entendo muito pouco de Bíblia. Ele tá pensando. O salário do pecado é a morte, não é isso? Então, já se coloca a morte como uma coisa ruim. E na realidade a morte não é uma coisa ruim. Ela é apenas uma transformação, uma passagem de uma dimensão para outra, e que a gente vai retornar aqui, vai voltar para lá e vai retornar até a gente ficar... Irmão, é por isso que o Espiritismo veio justamente para elucidar isso. Nós não vamos para o céu enquanto nós não formos perfeitos. Não tem jeito. Deus não vai ficar comigo do lado dele sendo esse ser humano aqui, um ser humaninho, agora é mal esse nome, né? Esse ser humaninho aqui, todo cheio de imperfeições, ao lado de Deus, coisa absurda, cara.
Eu só vou sentar lá no céuzinho, no meu troninho, ao lado de Deus, se eu for perfeito. Mas que troninho é esse? É um trono que eles inventaram aí. Então, tem o trono de Deus, tem o trono do perfeito. Então, o que acontece? Se eu não for perfeito, eu não vou, eu vou ter que retornar até atingir minha perfeição. Quantas vezes forem necessárias. Exatamente. Eu vou retornar aqui, vou reencarnar até ser perfeito. Enquanto eu não for perfeito, eu não vou para o céu, não vou ficar ao lado de Deus. Porque Deus é perfeição e nós somos imperfeitos. Não tem jeito. É um absurdo o indivíduo achar que é merecedor de estar no céu junto com Deus no paraíso, se é uma pessoa extremamente egoísta, vaidoso, orgulhoso, maledicente, chega em casa, é um carrasco dentro de casa. Isso é um absurdo, rapaz. Não é porque você, desculpe os religiosos, mas não é porque você dá dízimo e vai para a igreja que você vai para o céu. É o que está dentro de você que vai te abrir as portas lá de cima. É a sua consciência. É a porta estreita. É o que está semeando. É o que está semeando. É o que você pratica, o que você fala, o que você pensa. É o que você emana para o próximo. Verdade. Jesus já disse, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. A gente vê o que mais temos por aí são religiosos que odeiam o próximo. Verdade. Expulsam os homossexuais das igrejas. Isso é um absurdo. É um ser humano igual a todos nós. Como diz aquele rapazinho cabeludo, é um ser humaninho igual a nós. Nós temos que respeitar todos, não interessa. Nós temos que amar o próximo. Jesus não disse, vamos amar o próximo desde que seja da nossa igreja. Não. Nós temos que amar o próximo macumbeiro, feiticeiro, prostituta, homo, tudo. Negro, branco, japonês, não interessa. Nós temos que amar a todos. Se nós não fizermos isso, não adianta estar sentado ajoelhando. Tem uma frase que diz que Deus é tão bom que Ele deixa a gente semear à vontade, né? A gente semeia do jeito que a gente quiser. Só que Ele é tão justo que a gente vai colher exatamente o que a gente plantou. Então, essa história de morrer, de ir para o céu, de ir para lá, de ir para cá, vai depender de quê? Do que a gente semeou aqui, né? Porque a gente vai ter que colher, né? Então, simples assim. E Deus nem tem nada a ver com isso. Porque então, a gente vai ter que colher o que a gente plantou, né? É uma lei do universo, uma lei da vida. Então, aquelas pessoas que ficam aí vivendo, né? Que vivem 80, 90, 100 anos, pode ter certeza que essas pessoas que devem mais. Porque quem não deve, quem já tem um caminho melhor, volta rapidinho para o mundo espiritual. Porque isso aqui é o corpo, nosso corpo é uma prisão. Ou não, né, Renato? É prisão para o espírito. Ou não. Às vezes a pessoa também é uma pessoa tão boa, né? Porque a gente sabe que cada erro que a gente comete, quer dizer, cada acerto que a gente comete, suspende um errinho. Pois né? é. Porque Deus, na verdade, Ele não quer punir a gente, Ele quer que a gente se conserte. Né? Então, cada coisinha certa que a gente vai fazendo, menos um errinho, né? A gente vai contabilizando dessa forma. Se a pessoa está voltando para mais cedo, que a gente acha que é mais cedo, é porque tem um propósito, tem uma razão de ser, porque ela precisava passar aquele momento aqui. Nessa conta aí, meu saldo tá negativo. Tá pior do que o do banco. Eu tô com um talão de nota promissória aí lá no céu que tá difícil. A gente sabe que cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, mas não é o fato. A gente não pode, como as pessoas colocam, a morte como uma morte. A morte foi uma coisa horrível, né? Morreu é sinal do que? De sofrimento, que vai para a fornalha, vai sofrer. É só uma passagem, né? Ou será que isso é problema de consciência mesmo, que as pessoas sabem, né? No fundo. Compartilhei no Face Né? agora. Que nós não somos perfeitos. Compartilhei agora o Papa Francisco. Deus o abençoe. Cara lúcido. Com certeza. Argentino. Podia ser brasileiro, né? Mas ele dizendo que o inferno é um estado de consciência, que não é um local. O padre, o Papa falando isso é um conceito espírita. É verdade. Estado de consciência. Porque a igreja até pouco tempo atrás dizia, não, o céu é um lugar, o Não, mas a igreja é outro. continua dizendo isso. Continua, o Papa é que falou isso, mas a igreja continua com o mesmo pensamento. Mas é um direcionamento que o Papa está dando, que é um cara lúcido. É um cara lúcido. Ele está dizendo, o céu e o inferno são um estado de consciência. O que a doutrina espírita já explica isso. O Papa anterior foi o João Paulo, né? O outro. Não, o Ratzinger. Não, é o João Paulo II. Não, antes aquele que... Ah, o João Paulo II? Ele também já falava isso. Falava. Ele também já falava isso, que era o estado de consciência. Ele já vem falando isso há muito tempo.
Então a morte não é o fim, é apenas uma... É porque o lance é o seguinte, a gente tem a mania de achar que a nossa vida é aqui na Terra. A nossa vida não é aqui na Terra, nós estamos aqui. A nossa É só vida uma passagem. É uma passagem. Nós somos seres espirituais. Estamos passando aqui no exercício de aprendizado. E espírito não morre, né? E espírito não morre. Nós estamos passando aqui num momento de aprendizagem. É você que está em casa, vai trocar de roupa e sai. No outro dia seguinte você troca de roupa. É o que o espírito faz com essa vestimenta carnal aqui. Joga essa porcaria em terra e acabou. O espírito é imortal. Ele vai retornar aqui quantas vezes forem necessário. Volto a dizer, até se tornar perfeito. A morte é apenas uma passagem. É o instrumento que Deus tem para nos fazer passar de um lado para o outro. Nós desencarnamos e quando estamos lá, reencarnamos. Para nós é ruim desencarnar. Para nós que estamos do lado de lá, estaremos lá e lá, é ruim reencarnar. É a mesma coisa. Ô Cristiano, nosso programa já está terminando, tá? Falta... Então, para a gente fechar esse assunto, nós não poderíamos deixar de falar sobre o perdão, né? O perdão também é uma forma de caridade ou não? Sim, Renato. A definição de caridade da doutrina espírita, né, engloba o perdão, né? Fala que é a benevolência para com todos mesmo, né? E é o quê? É a benevolência e o perdão dos pecados, né? Por que o perdão dos pecados? Porque a gente precisa perdoar o outro e se perdoar também, né? Nós precisamos lembrar que nós somos colaboradores do Cristo, estamos aqui encarnados para fazer com que esse mundo seja um mundo melhor. A tarefa é difícil, a tarefa é árdua, mas a gente precisa começar se perdoando. Da mesma forma como também precisamos ter caridade conosco, né? Precisamos saber que nós também erramos, que nós também estamos passando por situações complicadas, resgatando muita coisa das outras nossas vidas, né? Então, nesse momento, a gente precisa começar a se perdoar. Depois, perdoar o próximo, né? Perdoar as pessoas que temos dentro dos nossos lares, primeiro de tudo, porque elas estão ali, já falamos, não por acaso, né? Então, os nossos familiares merecem e precisam do nosso perdão, porque nós também merecemos e precisamos do perdão de todos eles, não é? Depois, os nossos amigos, as pessoas que nos cercam, as pessoas que nos fazem o mal. Por que nós precisamos perdoar? Porque o mal faz mal para nós, não faz mal para o outro, né? Existe um ditado até que diz que quem faz esquece, né? Quem leva é que não esquece. Por quê? Porque às vezes o outro nem sabe que nos magoou, né? E nós estamos ali carregando aquele peso, aquela dificuldade de perdoar, e às vezes o outro nem fez por maldade, né? Então, isso que nós precisamos pensar, que o perdão é sim uma forma de caridade, é uma forma de amar o outro, é uma forma de deixar o egoísmo de lado e é uma forma de nos fazer pessoas melhores. Melhores em perdoar e melhores porque vamos nos tornar mais leves, cercados de uma sintonia melhor também. Eu concordo com você, maravilhoso. Mas a pessoa que nos faz mais perdoar é difícil. Eu acho que a maior dificuldade nossa é perdoar. Eu acho que é mais difícil perdoar do que mudar um defeito, um egoísmo. Mas o não perdoar é um... Mas assim, Renato, a doutrina ensina para nós que a partir do momento que a gente vê no agressor uma pessoa doente, né, a gente já começa a olhar para ele de outra forma, né? Porque só agride quem não é feliz, né? Então, se a pessoa está agredindo, está magoando, está machucando, está pisando, está esmigalhando a gente, é porque ela é uma infeliz, né? Então, só nos resta ter o quê? É compaixão por aquela alma e perdoar aquela pessoa. Porque, na verdade, como Jesus falou, né, às vezes é um ignorante que nem sabe o que está fazendo. Mas não pode, perdoo. Mas eu quero você bem distante de mim. Tem que ser um perdão de coração. Atravessa a rua, atravessa a rua para não cruzar com a pessoa. Né? Aí não vale, né? Minha querida amiga, está no finalzinho, faltam 4 minutinhos. Eu gostaria que você desse as suas palavras finais, se despedisse do nosso público. Muito agradecido, né, a oportunidade de estar aqui. Diz que a maior caridade que a gente faz pela doutrina espírita é divulgá-la, né? Então, estamos aqui divulgando a doutrina espírita, também praticando a caridade, né? E que nós possamos refletir, né, se realmente
nós estamos fazendo todo o bem que podemos fazer, se a nossa mão esquerda não está sabendo o que a direita faz, né? Se nós estamos praticando a verdadeira caridade, né? Além do ato, com a forma certa de fazer, com nossos atos, nossas palavras e nossos pensamentos voltados para o Pai Maior, não é? E assim nós vamos conseguir fazer esse nosso mundo ser melhor. Todos nós pudermos imaginar, se cada um de nós pudesse fazer um único gesto de caridade por dia, como esse mundo nosso ia ser melhor? E não precisava nem ser na rua, não. Podia ser só dentro de casa. Se dentro dos nossos lares, todos os dias, nós praticássemos um único ato de caridade, imagina só a energia maravilhosa que essa nossa terra ia ter, né? Então, que nós possamos cultivar essa caridade em nós, nos nossos lares, nos lugares onde nós andamos, né? Para que nós possamos ser felizes. Lembrando, né, que o bem que mais faz bem para a gente é aquele que a gente faz para alguém, né? E lembrando também, quem está nos assistindo, e releve a minha forma intempestiva, que de vez em quando faça essa caridade. Mas o pessoal que está nos assistindo, eles são bem benevolentes. Bem caridosos. Bem caridosos, né? Releve a Eles forma entendem. intempestiva, que eu me exalto um pouco, né? Eles sabem que você é um espírito ainda que ainda está em evolução, que tem muitos problemas. Muitos problemas, muita nota promissória para pagar. Quem de nós não tem, né? Então, mas é isso mesmo, a gente vai seguindo, como o Kardec não falou que reconhece o verdadeiro espírito pelo esforço que ele faz, né, para conter suas más tendências, se melhorar, porque nós somos perfeitos, mas a gente já se esforça para melhorar, né? Isso é que não só o espírita, mas o verdadeiro cristão, né? Ele tem que se esforçar para mudar. E se cada pouquinho a gente for se esforçando, hoje, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, daqui a pouco nós vamos estar bem melhores e, com certeza, como você falou, vamos ter uma sociedade bem melhor, mais justa, né? Sem egoísmo, sem vaidade, sem orgulho. É isso que todos nós queremos. Então, nós temos que fazer a nossa parte, cada um de nós. A famosa reforma íntima, né? que a doutrina fala, é mudar, é crescer, é melhorar, é ser uma pessoa de bem. Então, que todos nós possamos entender isso, compreender e começar a praticar cada vez mais, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz. Vamos seguir nossos caminhos, estudando, aprendendo, fazendo. Temos aí mais um final de semana aí com o mês espírita, né? Aproveitar os ensinamentos, os aprendizados, o seminário que vai ter agora no Trabalhador de Jesus. Então, vamos estar juntos, estudando e aprendendo e, principalmente, praticar. Né? E só também estudar, aprender e não praticar, nós temos que praticar o Evangelho de Jesus. É isso? Então, até semana que vem. Um beijo no coração de todos e até segunda-feira que vem.